Hoje é impossível falar em superpotências sem incluir a China na conversa. Porém, o ano de 2022 não foi muito bom para o país asiático, que sofreu com a crise imobiliária, climática e bancária e, claro, com a crise sanitária que lá resultou em prolongados bloqueios sociais. Com isso, muitos analistas do mundo inteiro afirmaram que o país não vive um momento tão bom quanto foi previsto para os próximos anos. Muitos chegam a dizer que a China estaria colapsando, mas será que isso é bem assim? Imaginar o colapso de um regime que já fez tantas coisas ruins chega a ser satisfatório para algumas pessoas, mas precisamos analisar mais a fundo toda essa questão para ver se realmente a China está tão mal assim. E para isso, precisamos responder duas perguntas. Como que a crise da China afeta o mundo? E o mais importante, será mesmo que a China não vai colapsar já em breve? Vem com a gente para descobrir. Mas antes de irmos para o vídeo, verifique se você é inscrito nesse canal. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, e já deixa o like! Com o término do ano de 2022, muitas questões passam a ser discutidas na área da política, principalmente sobre como ficará o futuro econômico dos países. A China talvez seja o país mais discutido no momento. Na verdade, a discussão sobre a economia chinesa já dura alguns anos. Muitas informações sobre a economia chinesa geram dúvidas, até mesmo para grandes economistas. O principal motivo dessas dúvidas é a falta de confiança a respeito dos dados chineses lançados pelo seu próprio governo, que não são muito confiáveis. Inclusive, se você quer saber mais sobre as possíveis mentiras da China e sua economia, aqui no canal temos um vídeo falando só sobre esse assunto. Vale a pena assistir e entender melhor o porquê muitos não acreditam nos dados chineses. Quando se fala em crise de um país, podemos pensar logo em inflação, guerras ou até mesmo crise política. Porém, entre tantos problemas que a China vem vivendo, talvez um deles seja o principal. Estou falando da demanda de água. A China tem enfrentado uma série de problemas com a seca nos últimos anos, que tem afetado significativamente a produção agrícola e a disponibilidade de água para o uso doméstico e industrial. A seca é causada principalmente pela mudança climática, que tem levado a um aumento das temperaturas e a uma diminuição das precipitações. A China tem visto um declínio na produção de grãos, especialmente trigo e arroz, devido à seca e à falta de água para o uso agrícola. Além disso, a seca tem afetado a produção de outros alimentos como frutas e vegetais, bem como a pecuária. A China tem visto um aumento na demanda de água devido ao crescimento populacional e ao desenvolvimento econômico, mas a oferta de água tem sido insuficiente para atender às necessidades. Isso tem levado a uma escassez de água em áreas urbanas e rurais, incluindo cidades como Beijing e Xangai. A escassez de água também tem afetado a produção de energia e a indústria têxtil. A seca na China tem tido um impacto significativo na economia local e global. A diminuição da produção de grãos e outros alimentos tem levado a um aumento no preço dos alimentos e a uma escassez de suprimentos. Além disso, com a escassez de água, tem afetado a produção industrial. Isso atrasa o desenvolvimento econômico. A China é um importante importador de alimentos e a escassez de suprimentos devido à seca pode afetar a economia mundial. Não é segredo para ninguém que a população chinesa não é uma das mais avançadas do mundo. Apesar de a China ser o segundo país no ranking de mais ricos do mundo, a sua população não acompanha esses números satisfatórios para o governo chinês. Isso porque, apesar de a mão de obra chinesa estar aumentando ao longo dos anos e nem se comparar a 10 anos atrás, a renda da população chinesa ainda é muito baixa. Um trabalhador urbano na China ganha, em média, apenas $14 mil. Você deve estar se perguntando, como assim apenas $14 mil? Acontece que esse ganho é por ano e sem levar em conta que a jornada de trabalho é bem rígida. É bem verdade que a população chinesa não está morrendo de fome, porém, o controle que o governo chinês tem sobre sua população não permite grandes mudanças de status econômico. Isso significa que é como se existissem barreiras que limitassem o acesso econômico de sua população. A China tem uma longa história de governo autoritário e controle da população. O Partido Comunista Chinês tem o controle absoluto sobre o governo e a sociedade e utiliza várias táticas para controlar a população, incluindo vigilância eletrônica, censura da internet e repressão de dissidentes políticos.
Além disso, a China também tem políticas de controle populacional, como o controle de natalidade, filho único. O país também tem sido criticado por suas políticas de repressão dos uigures e outros grupos minoritários étnicos. Apesar de a China ser um país que converse bem com outros, não é assim em seu regimento interno. A população chinesa é altamente controlada pelo governo, que praticamente decide o que vão comer e vestir. O controle do governo chinês é tão grande que quase todos os setores do país são regidos pelo governo. Não é diferente na questão imobiliária. O setor imobiliário talvez seja o mais importante e responsável investimento para a China ser o que é hoje. A China, durante muitos anos, investiu muito em construções de prédios, casas e outros edifícios, mas para isso acontecer, o país teve que liberar espaço para algumas empresas privadas. Porém, o país vive uma grande crise imobiliária que se tornou também motivos para muitos pensarem que a China pode vir a ter um colapso devido à sua crise. O maior exemplo é a de uma grande empresa chinesa chamada Evergrande, que ficou conhecida no mundo inteiro por sua grande ascensão no mercado imobiliário e por suas rápidas colocações no mercado chinês. A empresa se tornou a segunda maior empresa imobiliária da China em vendas e quase alcançando a 100ª posição de grupo com mais receita. Talvez você não a conheça, mas essa empresa também ficou famosa por investir muito no futebol chinês. Porém, nos últimos anos, a empresa não tem andado tão bem assim das pernas. Uma grande crise atingiu uma das empresas mais influentes do país. Essa tal crise é causada principalmente pelo excesso de dívida acumulada pela empresa devido a anos de investimento agressivo e crescimento acelerado. Essa crise tem amedrontado muitos investidores ao redor do mundo, o que fez com que a China perdesse investimento. E desde 2021, a Evergrande se afundou em dívidas que beiram o impossível de se pagar, até mesmo para uma empresa como ela. Com o aumento do estoque de imóveis, os preços caíram e a empresa tem tido dificuldades para vender seus imóveis. Isso levou a uma diminuição na receita e a uma pressão adicional sobre a saúde financeira da empresa. A crise da Evergrande foi como um soco na boca do estômago para a China, já que esse problema apareceu bem quando o país já estava passando por problemas no setor imobiliário. Como recurso para esse problema, não se sabe se a China pode vir a intervir na empresa. Tudo indica que sim. Acredita-se que a dívida da empresa possa chegar a mais de 300 bilhões de dólares. Não se sabe se há outras empresas nessa situação, porque se tiver, será mais difícil ainda para o Estado chinês tomar as rédeas. Muitos outros problemas que a China vem enfrentando ficam por trás dos panos, como, por exemplo, a desaceleração econômica, tensões comerciais com os Estados Unidos e outros países, incertezas políticas internas, aumento dos custos de mão de obra e matérias-primas e, claro, uma possível bolha imobiliária. A crise da China tem impactos significativos no mundo, como a diminuição da demanda por commodities e aumento dos preços dos bens importados. Apesar desses desafios, a China ainda tem uma economia forte e diversificada, com grandes reservas cambiais e uma base industrial ampla. Além disso, o governo chinês tem implementado medidas para estimular o crescimento econômico e estabilizar a economia. Portanto, enquanto a China enfrenta desafios significativos, não podemos dizer que uma grande potência como ela está falindo e é improvável que o país colapse imediatamente. Mas quem sabe num futuro próximo? Temos que esperar para ver. Outro país que vem enfrentando problemas sérios em sua economia é a Rússia. Da mesma forma que especulam o colapso da China, estão agora especulando o colapso econômico russo e, consequentemente, o declínio de Putin. Nós temos um vídeo explicando tudo isso. Se quiser entender o que está acontecendo com a Rússia, clica nesse vídeo que está aparecendo e nos vemos lá. Não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos que vão sair daqui. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos em breve.